Qual foi a primeira pregação que eu fiz na Congregação Batista Luz do Mundo? No dia 10 de fevereiro de 2008. Foi o primeiro encontro da nossa congregação, nosso trabalho ali. Não era nem congregação ainda de tão incipiente, né? E tínhamos vários convidados, como já foi comentado aqui, amigos, irmãos, amigos, parentes e tal. Mas a primeira pregação lá foi esta, que eu vou fazer aqui agora. Na realidade, é uma pregação que poderia, talvez até deveria ser repetida mais a miúde, porque fala dos básicos da igreja cristã, dos princípios. E nós vamos fazer um passeio panorâmico hoje. É uma pregação muito mais informativa do que exortativa, mas claro que cheia de lições, no sentido de igreja é assim, igreja começou assim, e oportunidade boa de checarmos se a nossa igreja, 2000 e tantos anos depois do início da igreja lá, continua fiel ou nos mesmos rumos. Sempre é bom nós fazermos esse tipo de balanço. Acho que não vou trazer nenhuma novidade grande aqui, como falei, nenhuma exortação muito forte, nenhum mergulho na nossa vida espiritual, mas um balanço em termos de igreja. Então, eu quero começar com Mateus 16 e 18, uma passagem muito conhecida, polêmica, interpretada de maneiras diferentes, às vezes. Mateus 16 e 18, a famosíssima frase do Senhor Jesus Cristo. Estava conversando com Pedro, e no meio desta conversa ele diz isso. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorver tudo que vai ser dito aqui, fortemente baseado nas Tuas Escrituras e sob o tema Igreja Local. Que esta igreja local continue sendo o mais fiel que consiga ser em Cristo. Em nome dele te pedimos e te louvamos e agradecemos. Amém. Quem era esta pedra? Alguns acham que Cristo se refere a ele próprio, como eu penso assim. Ele fez um trocadilho com o nome de Pedro, que no original grego significa pedra ou pedrinha. Então teria sido um trocadilho que ele fez. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando dele, talvez até apontando para si próprio, não sei. Outros acham que era a Pedro, e ali foi o início da igreja romana, começou tudo ali e tal, que obviamente não foi isso. Quer dizer, não foi o início da igreja romana ali, nem é uma igreja autêntica em Cristo, mas que ele pode ter se referido a Pedro no sentido de se tornar o líder e tal, pode. Apesar de que Paulo teve um papel também crucial ali, então eu acho melhor entender, prefiro entender que Cristo estava se referindo era a ele mesmo. Acho muito peso colocado em cima de Pedro, para ser a pedra em cima da qual foi edificada a igreja. Eu praticamente discordo desta interpretação. Eu quero dar ênfase ao estabelecimento da igreja. 4 informações Cristo dá aqui, pelo menos só vou comentar sobre essas 4. Essa parte do inferno aqui, eu nem vou comentar, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Não vai nem entrar. Eu não vou pregar sobre este texto. Não, como eu disse, vai ser uma exposição de um assunto. O estabelecimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos passear por várias passagens da Bíblia. Mas começando aqui, 4 informações sobre esta obra. Primeira, seria um trabalho pessoal do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu estabelecerei. Eu vou fazer isto. Não é nós. Eu e vocês ajudando, como apóstolos, como discípulos. Eu e todos os que vamos compor a igreja ao longo das décadas, dos séculos para frente. Eu poderia muito bem ter repetido, e só eu. Segundo, ainda não estava estabelecida. Seria uma obra futura. Eu estabelecerei a minha igreja. Terceiro, propriedade pessoal dele. Eu estabelecerei a igreja dos crentes. Não. Eu estabelecerei a minha igreja. É dele. Muito cuidado quando você tratar com igreja. E o significado, um quarto ponto, eclesia no grego significa literalmente chamar para fora, era usado, é um termo usado para o serviço militar, quando o exército convocava pessoas para a guerra, o governo. Então, ele convocava, ele chamava de onde a pessoa estava, o cidadão, lá o jovem, o homem, para servir ao seu país. Então, o governo chamava, convocava, venha para cá. Essa é a ideia básica de eclesia, que nosso português é igreja. Em suma, Jesus Cristo iria estabelecer no futuro, com relação ao tempo dele, claro, convocadas de um certo meio, ou de um certo local ou locais, para um certo propósito. Jesus iria estabelecer um agrupamento de pessoas convocadas, cada um do seu lugar, cada um de onde estava, como cada jovem, rapaz, homem é convocado lá da sua casa onde está para servir no exército e ir para a guerra. Venha, lá do seu canto. Esse grupo seria propriedade dele, Jesus Cristo. Para mim, vou estabelecer para mim um grupo dele. Isso dá um sentido interessante, né, para a igreja. Nos evangelhos só há 2 passagens que falam da igreja de Jesus Cristo. 2. Pastor, eu não sabia que na Bíblia só falava na igreja 2 vezes. Eu não disse Bíblia, não, eu disse evangelhos. Não confunda. Claro que no Novo Testamento há muitas. Esta aqui que eu acabei de ler e outra que trata sobre disciplina da igreja, lá em Mateus 18, que eu não vou nem ler. Não é o caso. O que eu quero dizer é que a doutrina da igreja foi desenvolvida nas cartas de Paulo, ao longo da elaboração do Novo Testamento. Portanto, em Atos, nós vemos a igreja sendo estabelecida, conforme Jesus falou que iria fazer. É um assunto muito abrangente e eu nunca poderia falar de tudo que envolve uma igreja ou a igreja de Cristo numa pregação só. Então, eu vou me deter aqui a ver alguns relatos históricos da igreja sendo estabelecida. Eu quero ver com vocês os propósitos pelos quais a igreja se reunia e, por fim, os propósitos principais e, por fim, ainda outros propósitos
dados pelo Novo Testamento para a igreja se reunir. Relatos históricos. Se você quiser ir comigo na sua Bíblia, se quiser citar um pouco, ou grifar o que preferir. Se não, apenas ouvir a leitura. Eu vou praticamente ler e passar para outras passagens. Como disse, é um passeio pelas Escrituras. E agora, mais imediatamente, especialmente pelo livro de Atos. Então, faça como você achar melhor. Atos 11, versículo 19. Essa igreja sendo estabelecida na forma de igrejas locais. Atos 11, 19 em diante. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Judeus primeiro. Aí agora vemos o evangelho sendo anunciado aos gregos, ou seja, gentios. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos judeus ou muitos gregos? Os dois. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então, são os começos aqui. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, o nosso Paulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E aqui temos a informação muito curiosa, pré-ministério de Paulo, como missionário, como evangelista, como fundador de igrejas. Olha aqui, Paulo trabalhando, ainda diz o tempo, 1 ano. Não sei se você já tinha prestado atenção nisso. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo 1 ano, se reuniram naquela igreja de Antioquia, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, não vemos Paulo aqui ainda viajando mundo afora, o grande fundador de igrejas, mas como um frequentador de uma igreja, frequentando aquela igreja, se reunindo com os irmãos daquela igreja e já pregando, já ensinando, mas numa igreja já estabelecida. E não teve nada a ver com a fundação dela, Paulo. Ele participou do crescimento dela. Mas então é curioso. E Paulo também sabia o que era ser participante, congregado de uma igreja rotineiramente. Durou pouco, 1 ano, porque depois ele foi para a grande obra que estava reservada para ele. Mas antes ele treinou numa igreja local, estabelecida. Eu entendo isso aqui como um treinamento que Deus deu a Paulo. Romanos 16, 3 e 5. São só flechas que estou dando aqui sobre as primeiras igrejas locais. Romanos 16, 3 e 5 diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha só, a igreja começou na casa desse casal. Saudai, meu querido Epêneto, primícia da Ásia para Cristo e tal. Colossenses 4 e 15, temos uma passagem semelhante num ponto aqui. Quando diz, Colossenses 4 e 15, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa
e a igreja que ela hospeda em sua casa. A igreja funcionava na casa desta irmã, Ninfa. Já preguei em várias igrejas que começaram em casas, em colégios. E esta aqui começou num escritório comercial, como foi dito aqui. É a sede de uma empresa de agência de viagem. Nós alugando lá e a igreja começou só para os cultos dominicais à noite. E nós não tínhamos a chave, conforme foi dito aqui. Isso me dava uma certa inquietação, porque quem tinha a chave era o vigia da empresa. Eles não... Bom, eu não sei se pode dizer que eles não confiavam em nós, mas nunca nos ofereceram. Pastor Mauro, quer a chave? Tem aqui uma cópia da chave para o senhor. O presidente da ABAV nunca tocou nesse assunto. Ele disse, não, vocês vão encontrar a porta aberta toda noite. Quando chegar aqui, o fulano, me apresentou lá, o vigia deles estará aqui. Aí eu pensei, até o dia que ele tomar umas, ou cair de febre, eu digo, isso não vai dar certo. Quer dizer que nós vamos ficar dependendo do funcionamento da chave na mão de um vigia da obra, da empresa. Entreguei a Cristo o assunto. Ele disse, E sabe quantas vezes a chave faltou lá? 0. Durante todo o tempo nós estivemos lá. Então ele não faltou uma vez, ele faltou algumas, mas mandou alguém. Então ele foi altamente responsável e vários da família dele chegaram a frequentar alguns cultos nossos, gostaram, fizemos amizades com ele, com a esposa, com os filhos e tudo. Até onde eu saiba, naquele momento ninguém se entregou a Cristo e deixaram de ir. Mas ouviram o Evangelho, de repente, alguns estão salvos hoje, não sei. Mas o fato é que nós não tínhamos a chave da própria igreja. Muito bem. Os cultos de oração eram feitos em lares e depois as classes da escola dominical. Então, ao fazermos isso, nós estávamos fazendo exatamente o que irmãos de 2000 anos atrás fizeram. Igrejas nas suas próprias casas, igrejas em locais, mesmo informais. Então, vimos aqui alguns relatos históricos da igreja sendo estabelecida. O segundo que eu quero ver é os propósitos pelos quais a igreja se reunia. Receber instruções para obedecer essas instruções e, como consequência, crescerem na fé os convertidos e em número os que iam se convertendo. Atos 16, 4 e 5. Então, vejam como em 2000 anos nós conseguimos, nós muitos crentes, numa verdadeira corrente aí, isso ficou muito complexo o cristianismo e tudo, mas seja como for, nós hoje estamos aqui seguindo um modelo bem parecido com o que nós vemos nas Escrituras, bem parecido. Não quer dizer que toda igreja faz assim, como eu disse, ficou muito complexo, ficou muito grande tudo isso, até uma parte nem é legítima, outra ficou tudo muito complicado, mas minha preocupação é mostrar a vocês que a nossa igreja aqui procura seguir bem de perto o modelo de 2000 anos atrás, na simplicidade, na forma. Talvez não usassem gravatas, certamente que não. Hoje a gente usa, não tinha um piano, hoje nós temos. Então, mudam-se os tempos, mudam-se os costumes, mudam-se os instrumentos e tudo mais. Até a forma de cantar na igreja, ao longo da história da igreja cristã, é tudo muito interessante. Então. Mas isso aí tudo é basicamente forma, né? Mas a essência da palavra. E uma certa forma de reunião, nós tentamos manter. Atos 16, 4 e 5, nós lemos assim:
Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, vejam, recebendo instruções e ouvindo, se reunindo. Uma coisa interessante, nós não lemos aqui que os crentes eram fortalecidos na fé. E eu acabei de falar isso nas minhas palavras. Tudo bem, eu gosto de pensar na igreja, como igreja, coletivamente, qual o meu desejo para a igreja e tal, mas eu começo pensando em cada um de nós. Em cada um de nós. E que aí formamos a igreja. Então, os dois aspectos são interdependentes. Pensar só em cada um não requer nem estarmos juntos. Não precisaria nem de igreja, inclusive, como organização. Mas quando se pensa em cada um e se junta esse grupo, ali está uma igreja local. E quando juntam-se todas, está ali a igreja de Cristo, ao longo dessas épocas, desde o dia de Pentecostes até o dia dele voltar nas nuvens, para buscar a igreja dele. Então, as duas coisas andam juntas. A Bíblia fala em crescimento individual e fala em crescimento da igreja. Eu procuro sempre estar me relacionando mentalmente, nas orações, nos pensamentos, das duas formas. Por isso eu tenho o costume de anotar toda semana o nome de cada um num papel, de cor, e orar por cada um, e não sossegar enquanto não escrevo o nome do último de cor. Às vezes engancha um pouquinho, eu tenho que correr para o livrinho aí, mas é raro. A maior parte das vezes, graças a Deus, até hoje, breve vai começar a diminuir. Não tenho nem dúvida. Mas até hoje dá. Então, os dois aspectos. Então, eu estou orando por cada irmão individualmente, pensando um a um. E, ao mesmo tempo, ali está a igreja. E eu gosto de encerrar mais ou menos assim. Pois é, Senhor, aqui está o nome de todos, meio garrancho ali e tudo, e boto uma seta para aqui, uma seta para ali, boto uma rota, às vezes nos que estão doentes, um quadrado no nome dos diáconos, e cada vez eu faço uma coisa diferente, mas quando termina, está ali todo riscado e cheio de coisa, eu digo, está aqui, Senhor, tua igrejinha. Eu digo exatamente isso aí para Cristo, está aqui tua igrejinha. Estou orando por ela. Então, estou orando pelos irmãos ou por ela? Claro, pelos dois. Tá bom? Então, nós vemos isso aqui claramente no Novo Testamento. Fala de um e fala do outro. De um aspecto e de outro aspecto. Então, Paulo estava instruindo cada igreja como um grupo, todos reunidos. A passagem aqui se refere a Paulo, que eu acabei de ler, em Romanos, Atos capítulo 16, na segunda viagem missionária dele. Ele passava pelas igrejas e instruindo e dando, inclusive, as instruções lá da igreja mãe em Jerusalém. 1 Coríntios 4:17, o mesmo Paulo, ou falando, agora ele falando, 1 Coríntios 4:17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada casa. Ok? Não. Em cada igreja. Tem momentos que a Bíblia fala que Paulo falou com fulano, falou com ciclano, falou com um grupo que se reunia perto de um rio, bem personalizado. E há horas que dizia a igreja, como é o caso aqui. Um pequeno detalhe é que entre a última passagem que eu li em Atos 16, falando em Paulo, na segunda viagem missionária, e esta aqui de 1 Coríntios 4, se passaram
3 décadas. Não 3 anos, mas 3 décadas. Então, Paulo continua insistindo em enfatizar o ensino na igreja. Observem isto. Não era coisa de jovem, de entusiasmado, de alguém meio verdinho ainda, mas bem maduro já, mas para o fim do seu ministério ainda, ele, mesmo tom, ensinando em cada igreja. Colossenses 4:16. Diz assim: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Então, Paulo aqui não ordenou uma leitura individual da carta dele, mas uma leitura em grupo, coletiva. Leio diante da igreja a carta que eu escrevi para os irmãos lá de Laodiceia. E esta que estou fazendo para vocês aqui, leiam, mande ler lá na igreja de Laodiceia. É muito curioso isso aqui. É interessante que essa carta que Paulo estava escrevendo aos de Colossos, que deveria ser lida em Laodiceia, era só o livro de Colossenses. Uma parte da Bíblia, do cânon sagrado. Já pensaram, alguém chega lá na igreja ou de Colossenses, para onde foi feita originalmente a carta, ou lá em Laodiceia, o pastor chegou lá e disse: irmãos, hoje eu quero ler aqui uma carta que o nosso irmão Paulo escreveu para os irmãos de Colossos, e ele quis que esse fosse lido aqui. Vou ler! Aí lê o livro de Colossenses. Vocês já pensaram na honra de quem estava ali no culto, ouvindo? E já pensaram na pena de quem perdeu aquela leitura porque estava em casa fazendo sei lá o quê, não doente, e em condições de estar lá, mas não foi, e perdeu a leitura de Colossenses. Mas tudo bem, algum irmão gravou lá. Gravou? Não tinha nem livro, na época impresso pela imprensa. Gutenberg veio 15 séculos depois inventar a imprensa. O que tinha era cópias de um por um. Então era dificílimo. Foi lida a carta lá e depois alguém que perdeu tinha que ir atrás de quem tinha a cópia, e se é que ainda tinha mudado para outra cidade, não sei, acabou, perdeu. Receber instruções, obedecê-las e, em consequência, crescerem na fé e em número. Segundo propósito, batizar os convertidos. Aqui eu vou só ler, sem explicar o que é o batismo, não é o nosso propósito. Mas é importantíssimo lembrarmos que era um dos propósitos pelos quais a igreja se reunia. Atos 2:41. Então os que ele aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Claro que tem sido muito agradável batizar irmãos aqui, não somente eu, mas outros batizarem, principalmente eu, mas ultimamente outros, ao longo desses anos, e espero que esse número continue aí constante ou crescendo de batismos entre nós. É um mandamento de Cristo, é uma ordenança, tem que batizar. É muito importante. Em breve vamos ter aqui, se Deus quiser, batismo. Para batizar tem que estar todo mundo junto. Podia ser no rio, na beira de um rio, na beira de um lago,
não tinha água, mas estavam lá os irmãos que formavam a igreja, juntos. No versículo seguinte, já entra um outro propósito, que era celebrar a ceia do Senhor, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Terceiro propósito, celebrar a ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios 11, esse assunto é tratado de uma maneira bem detalhada, eu não vou chegar lá. Aliás, estamos expondo em 9 ou 10 pregações a ceia do Senhor, pregações só sobre a ceia do Senhor. Acho que estou na terceira ou quarta, aí veio a pandemia, parou tudo, aí suspendi. E até agora não voltei ainda, porque eu só quero pregar no dia de ceia. Mas nós estamos exatamente estudando isso hoje na igreja, que é a questão da ceia do Senhor, conforme foi ordem do Senhor Jesus Cristo, e a igreja não pode abrir mão disso. Me incomoda o tempo que nós estamos passando sem ceia. Outro dia fiz aqui uma sondagem, conversei com alguns da liderança e tal. Peraí, tal. E vi que ainda estavam, faz 3 semanas, estavam um pouco cedo e tal, e alguns ainda um pouco temerosos, eu entendo, tem manipulação, pega ali no pão, mas dá com a colherzinha, mas alguém fez o pão, alguém cortou o pão, alguém separou, e o cálice, tá? Então vamos esperar um pouco mais. Mas está doendo um pouco. Está doendo um pouco. Já, se Deus quiser, espero nós termos coragem, então, de tomar esta ceia juntos aqui. Ainda chegou pouca gente, mas ainda chegou na meu ouvido uma sugestão para comemorarmos a ceia online. Aí eu disse, por cima do meu cadáver. Não fui tão traumático, tão dramático, né? Mas eu disse, não, irmãos, eu acho que, irmã, não tem sentido, acho que não é por aí, precisa estarmos juntos e tal. Expliquei e pronto, e é o que eu penso mesmo. Então, receber instruções, batizar os convertidos, celebrar a ceia do Senhor, escolher seus líderes locais. A igreja escolhia, como fazemos hoje. Atos 14:23. Então, do jeito que os evangelhos praticamente não têm igreja, só 2 vezes ali, diga a palavra, né? E o próprio assunto, o livro de Atos transborda. Atos 14:23. E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, que pode ser pastores, pode ser anciãos, são nomes diferentes, mas parece que aplicados a pessoas que exerciam essas funções indistintamente. Tanto que tem igreja que não tem pastor, tem o presbítero. Então, são termos bíblicos que mostram liderança. Esses 3 principais, diaconato, por exemplo, não mostra liderança, ao contrário. Não há nenhuma dúvida que o diaconato foi instituído para auxiliar os pastores, /presbíteros, /anciãos. E cada palavra dessa tem um significado de uma atividade diferente, mas exercida por líderes que estavam na linha de frente da igreja. Basicamente isso aí. Então, quando você vê aqui, promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, e os pastores, né, podiam estar incluídos aqui, deviam estar incluídos, nesses próprios presbíteros seriam homens que iriam pastorear a igreja de Cristo. E, claro que eu poderia explicar cada termo aqui e tal, mas não é o caso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que cada igreja local elegia os seus próprios líderes, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Não era na igreja A o presbítero da igreja B. Não, a igreja A elegia os presbíteros da igreja A, os seus próprios, cada um com seus líderes. É curioso isto.
E esse sistema, os batistas seguem isso. Em princípio, pelo menos os batistas regulares, tem muitos tipos de batistas e tal, mas basicamente continuaram com esse modelo. É interessante. Eu sei que tem um aspecto também de um grupo se reunindo e tomar decisões pela igreja, e esse aspecto é uma eu ia dizer, eterna discussão. Não é eterna porque Cristo volta e vai acabar com isso. Mas até ele voltar é a discussão. Qual é o peso, né, de uma congregação numa igreja que elege, como estamos vendo aqui, e qual é o peso do grupo, da liderança? Qual é o peso do pastor sozinho resolver? Ou de um grupo, e um grupo de homens que tem peso, autoridade em várias igrejas, regionais, nacionais. Então, é uma discussão muito interessante, a parte histórica é curiosa, mas, basicamente, é algo que todo pastor deve estudar bastante e ter muito bem na sua mente não vou dizer divisão, essa junção de responsabilidades, igreja como grupo e pastor ou pastores, presbíteros, anciãos, o grupo mesmo da liderança, quem Deus entregou a autoridade de dirigir o rebanho, até que ponto vai a autoridade de um, vai a autoridade de outro. A Bíblia não trata isso em detalhes, em itens, subitens, não trata. Então, tem uns que acham que dão mais peso para o aspecto do grupo, da congregação. Outros dão muito mais peso para o aspecto da liderança, que é quem determina mesmo, escolhe quem vai pastorear a igreja lá em Fortaleza, é o fulano. E a igreja diz amém, e recebe o irmão fulano como pastor. Então tem de todo tipo. Né? Não estou falando de batistas mais somente, mas de vários grupos. Os batistas têm a tendência de dar muito peso para o aspecto congregacional, mas algum peso também para o aspecto da liderança. Eu tenho a minha maneira pessoal de agir, e basta vocês verem como eu tenho atuado para vocês. Não é muito difícil notar, mas eu não puxo demais para um lado, nem puxo exageradamente para o outro. Acho que o pastor tem muita autoridade, deve ter, é para ter. Mas acho que deve ser eleito pela igreja, como nós vemos aqui, e a igreja deve ter poder de dizer, obrigado, pastor, o senhor está demitido. Acho que deve ter. Mas enquanto ele tem a responsabilidade da igreja em eleição transmitida a ele, ele deve ter, sim, uma autoridade muito forte. Ele e os líderes, especialmente da linha pastoral. Escolher seus líderes locais. Muito interessante essa daqui, sabe o que é? Propósito para se reunir. Conversões de visitantes através da pregação da palavra durante os cultos. Olha só, 1 Coríntios 14, 23. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Primeiro Coríntios 14, 23, em diante diz, se, pois, toda a igreja, o assunto é línguas e profecias, o uso dos dons, chamados dons espirituais. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, olha, entrou um convidado, entrou um visitante, no meio do culto. Não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração do incrédulo, e assim, prostrando-se com a face em terra, o incrédulo adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Uma conversão em pleno culto. Porque estava sendo lá, no caso,
exercitado o dom da profecia, e a profecia continha doutrina. Obviamente não vou falar aqui da questão do exercício dos dons espirituais, ou cessaram, não cessaram, tudo isso é muito complicado, e já falei isso algumas vezes, e ainda posso falar outras vezes, mas não agora. Mas é importante uma igreja que se reúne e está pensando na entrada ali de incrédulos, para ouvirem a palavra de uma maneira ordenada, de uma maneira corretamente exposta, e se Deus quiser, mexe no coração daquela pessoa, compunge o coração daquela pessoa, e buf, ele se dobra aos pés do Senhor Jesus Cristo, e dizendo, Deus está aqui. Bonito isto, passagem muito bonita. Orar por irmãos em dificuldades, Atos capítulo 12, mais um propósito, para a igreja se reunir. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, preso. Mas havia oração incessante a Deus por parte dos irmãos da família tal, ou da irmã fulana, é isto? Da igreja a favor dele, a igreja orando por ele. Isso prova que a igreja estava junto, orando? Não, mas sugere fortemente. Tem uma outra passagem aqui, versículo 12, mesmo capítulo. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Provou. Lá no versículo 5 não conseguiu provar, agora provou. Que quando fala em igreja, que a igreja estava orando por ele, estavam juntos, ali juntos, quando ele foi livre da prisão. Não quer dizer que obrigatoriamente era o mesmo momento que o irmão não podia ter orado horas antes dele ser solto? Pode, mas é muito sugestivo, os dois versículos perto, mostrando irmãos juntos orando por outro que estava preso, e o Espírito Santo dizer para Lucas, que escreveu o livro de Atos, coloque aí que a igreja estava orando por ele, dando a entender que os irmãos juntos foram chamados de igreja ali. Oh, como seria bom se essa igreja tivesse um tempo, pelo menos uma vez por mês, né? Para nós estarmos aqui juntos, fisicamente juntos, orando uns pelos outros. É errado ser irônico no púlpito, porque eu estou sendo. Seria bom se a igreja tivesse uma vez por mês, né? Um tempo aqui para nós orarmos uns pelos outros. Nós temos toda semana, vocês sabem disso. Estou falando do culto de oração, e já falei bastante de manhã isso, não vou falar mais não. Mas, deixe-me dizer assim, graças a Deus, esta igreja, 2000 anos depois, tem o costume de se reunir fisicamente, uma vez por semana, para exclusivamente não, principalmente porque também tem músicas, tem uma meditação e tal, mas o centro do culto de oração é orar uns pelos outros. Olha só, estava orando só por Pedro, que estava preso. Você acha que os crentes hoje não são tão importantes para Deus quanto Pedro era? Será que Pedro, a salvação de Pedro custou mais gotas de sangue de Jesus Cristo do que você? Do que eu? Você é salvo pelo sangue de Cristo, irmão, irmã, como Pedro, como qualquer um foi.
Orar uns pelos outros é orar uns pelos salvos, pelos quais Cristo morreu. Já é a sétimo propósito de se reunirem, tomarem providências necessárias ao campo em geral. Interessante isso aqui, a gente está nas reuniões, sessão, falando de missionários, falando de a igreja nomear alguém para representá-la durante uma associação, coisa assim. Curioso, o campo está aí, o campo está ao nosso redor, muitas outras igrejas da mesma denominação ou de outras denominações, obviamente temos muito mais contato e entrosamento com a própria denominação, mas as outras são igrejas também, com irmãs em Cristo, queridas e tudo, apesar de não termos tanto envolvimento, até por aspecto prático, de certas maneiras diferentes de entender certas práticas e doutrinas e tal. Então, vou ler bem rápido. Atos 11, 20 em diante, diz assim, aliás, já li, que era aqui, no caso, Barnabé buscando Paulo. A igreja de Jerusalém mandou Barnabé ajudar na igreja de Antioquia, porque a igreja de Antioquia estava em Antioquia e tinha pessoas se convertendo. Aí a igreja de Jerusalém mandou Barnabé. Barnabé chegou lá, se alegrou e tal, foi buscar Paulo. E tal. Ou seja, mas vemos aqui a providência da igreja de Jerusalém em dizer, vamos ajudar lá. Bonito, né? A igreja ajudando no campo cristão da época. O próprio Paulo, né, exemplo clássico de missionário, havia na igreja, Atos 13, versículo 1, havia na igreja de Antioquia, lá mesmo onde Paulo esteve 1 ano com Barnabé, e profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, Herodes, o tetrarca, e Saulo. Curioso é que Saulo vem no fim. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha o tamanho da afirmação aqui. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, igreja enviando missionários. É um outro propósito importante de uma igreja, enviar missionários. Enviando mensageiros para resolverem problemas doutrinários. Atos 15, só passar a página de 1 a 4, também vou só ler, para vocês verem como tinha complicação na época também, e que as igrejas tinham que tomar providências. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, estou em Atos 15, ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Heresia pura. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, briga feia, em outras palavras, entre esses hereges de um lado e Paulo e Barnabé de outro. Não pequena discussão significa grande. Resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Quem veio antes dos apóstolos na relação dos que receberam bem aqueles homens? Igreja. Os apóstolos morreram e foram para o céu. Os presbíteros daquela época morreram e foram para o céu. As igrejas continuam, umas fecham e mudam em outras, e isso é bem mutável de uma certa forma, mas eu quero dizer que a instituição da igreja local
não morreu. Continua. Continua e é de uma autoridade enorme nesta terra. O grupo que tem mais autoridade, qualquer grupo de seres humanos que se reúne nesta terra, que tem mais autoridade, chama-se igreja local. É isso aí. 3 pessoas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. 3, 5 mil, 10 mil, não importa. Então, é curioso que aqui esteja relatado que eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Bonito isso. Muito bonito e muito significativo. Uma vez uma irmã estava sendo analisada por uma questão de algo que ela estava fazendo juridicamente que não era correto. Foi levado para a igreja numa sessão. O assunto foi sendo discutido, se o que ela estava fazendo era bíblico, não era bíblico, era razoável, não era razoável, que tipo de sugestão nós íamos dar. E esse era o propósito. Ela simplesmente orientá-la, a igreja orientá-la como ela deveria fazer. Igreja pequena na época. Lá pelas tantas, ela se zangou e disse: eu não quero nem saber o que a igreja vai resolver. Eu vou fazer o que eu acho que é certo e acabou-se. Aí eu disse: você vai se levantar desta cadeira, ex-membro desta igreja. Propõe agora, o presidente não podia propor, peço que alguém agora proponha a disciplina imediata desta irmã. Não se afronta a igreja de Cristo durante uma sessão desta forma. A irmã vai se levantar daí, ex-membro, se eu tenho algum tipo de influência nesta igreja. Aí, alguns vão levantar, apoiando proposta, apoio, e, de fato, unanimemente, ela se levantou de lá, ex-membro. Igreja, não brinque com igreja. Se você é de uma igreja, leve a sério ser de uma igreja. Do contrário, você está mexendo com os brios do próprio Senhor Jesus Cristo, que morreu pela igreja e deu muita autoridade à igreja. Ele não funciona nesta terra, senão através das igrejas locais. Jesus Cristo não funciona nesta terra. Pelo menos em termos do que se conta com seres humanos para trabalhar. Claro, ele mantém uma árvore viva, ele não precisa da igreja para isso. Então não quero fazer minha afirmação tão geral assim. Mas o trabalho de Jesus Cristo em termos de salvação de almas, em termos de pregação do evangelho, em termos de testemunho, em termos do mundo ver como é que um mártir morre, todo esse tipo de trabalho, toda essa atividade de Jesus Cristo é feita exclusivamente através da igreja, pelo menos até onde a gente sabe, a gente pode ver a possibilidade de uma igreja ser instituída. Ah, mas no meio dos índios, não venha com exceção. Não venha com exceção. E os esquimós lá, e tem igreja no meio dos esquimós, eu não sei nem quero saber. O que eu sei é que a Bíblia ensina que o crente funciona através de uma igreja local e que Jesus Cristo comanda a sua igreja, comanda o mundo e trabalha no mundo através dos crentes que devem estar ligados a uma igreja local. Isso é muito mais sério do que vocês pensam. E eu disse que não ia ter exortação. Tudo bem, vamos para frente. Não é exortação não, isso é um pequeno lembrete. Esse assunto me queima. E a pena que eu tenho de ver irmãos e irmãs que não valorizam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui, nesta igreja, noutras igrejas, noutras cidades, que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente tem conhecimento. Acho que não dá pena para quem conhece as Escrituras
E para quem não sabe, o zelo do Senhor Jesus Cristo pela sua igreja. E Deus dizendo, eu disciplino a quem eu amo. Meu Deus, o que vem em cima de um crente que não valoriza a sua igreja? O que precisa valorizar, que não serve a sua igreja, e pensa que é dos tempos ainda do romanismo, em que tinha bater ponto domingo, e a partir de um certo ponto, sábado à noite ou à tarde. Isso é, com certeza, fonte de sofrimento de pastores e de irmãos que conhecem um pouquinho mais das Escrituras. Ter esse tipo de sentimento, de pena, de indignação, uma mistura. Por fim, tem mais um, que é ouvir relatórios de viagens de obreiros, mas eu não vou ler, não. Eu quero partir para o último ponto e encerrar. Mas nós temos aqui Paulo prestando relatório no fim da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, e vemos em Atos 18 e 22, Paulo visitando a igreja também no final da segunda viagem missionária. Curioso, né? 2 vezes seguidas, Paulo indo lá mostrando, dando satisfação à igreja que o enviou. Mas, rapidamente, outros propósitos ensinados pelo Novo Testamento para a igreja se reunir. Eu acho que a mera leitura aqui dos relatos históricos já seria suficiente para nós desejarmos nos reunir com frequência e com fervor. E os propósitos também. Mas além desse que nós já falamos, deixe-me pincelar alguns outros e encerrar. Poder funcionar como um corpo. A igreja é o próprio corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, portanto, um organismo vivo. Para um corpo poder funcionar, seus membros precisam estar... Alguém tem uma sugestão? Tá bom, alguém tem um machado aí? Me arranhe seu dedo. Era seu dedo. Não, ainda é meu, vou levar para casa. Não leve e guarde, mas use seu dedo agora. Dentro de uma caixinha. Acabou. A utilidade dele. Fechou? Corpo. A ideia de estar juntos, funcionando juntos. Isso quando fala na possibilidade desse vírus via causar um prejuízo grande no costume da igreja se reunir pessoalmente, me dá uma agonia pensar nisso, porque eu vejo vazando aí esse vaso de ouro, que é o plano de Cristo para a sua igreja, conforme é colocado no Novo Testamento. É como se fizesse furos e vai vazar, vai dar errado. Então, quando a gente pensa em algo assim, um corpo que não se reúne mais, seu dedo está num lugar, seu braço está no outro, seu olho está no outro, é esquisito. É esquisito. Enquanto estiver ao seu alcance, em termos de coragem, em termos de fé, em termos de o que for possível para você, venha para a igreja pessoalmente. Você faz parte do corpo. Aperfeiçoamento dos crentes através do serviço de cada um ao exercitar seus respectivos dons. Essa passagem aqui é claríssima, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu, Cristo, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Está aqui escrito. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que eles se tornem cada vez mais íntimos de Deus. Não.
Aqui, não. Em muitas outras passagens, sim. Eu tenho tanto, inclusive, insistido muito na tecla do crente procurar cada vez mais intimidade com Deus, com Cristo. Mas aqui não é o que ele está apontando nesta frase. Ele deu evangelistas, pastores, mestres, com vistas a, com o propósito de, com o objetivo de aperfeiçoamento dos santos. Sim, pastor, aperfeiçoar os santos intimamente. Dentro. Para o desempenho do seu serviço. Agora me diga que serviço é uma coisa interna. Bom dia, irmão, tudo bem? Tudo bem, estou orando aqui há 3 horas. Muito bem, ótimo, graças a Deus. Tenho lido a Bíblia muito, ótimo. Olha até o que eu tenho feito no último mês. É ler a Bíblia e orar. Ótimo, graças a Deus. E o seu serviço a Cristo? É aqui dentro. O seu serviço é aqui dentro. E orar pelo irmão não é uma espécie de serviço? Aí eu vou dizer, vai por aí, irmão? Vai argumentar por aí? Agora, se você está impedido de andar por uma doença, está em cima de uma cama e não pode nem sair, e você está orando, e de fato diz assim, o meu serviço é o que eu posso dar hoje, que é orar pelos irmãos. Respeito, aceito, plenamente direi amém. Mas para alguém saudável, com condições, e que vive para lá e para cá, neste mundo como nós vivemos, e dizer que o serviço é aqui dentro, pois está bom. Pois eu vou pregar para vocês aqui dentro. Tá bom? Quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo de noite, púlpito vazio, e eu estarei online, com 3 câmeras em cima de mim. Vocês vão ver. Eu na minha rede, orando. Orando pelo crescimento de vocês. E domingo de manhã, e os professores de escola dominical também. Todos nós. Aí vocês vêm para cá e vão ficar vendo o pastor Mauro servindo a Cristo na rede dele, orando. Orando mesmo, sério. Gente, por favor. Fica ridículo, não fica? Na hora que eu falo e eu estar aqui, por que não é ridículo quando eu falo em você? Por que é só ridículo quando eu falo do pregador, do pastor, do professor? Por que não é ridículo falar da sua ausência? E dessa sua ideia, que eu não sei de onde vem, de que você serve a Cristo no Espírito, e só em oração? Não acredito. Uma vez um amigo meu, grande amigo meu, estava conversando com um senhor jovem, que ele era bem pesado. E disse para esse meu amigo, e ainda como pouco, quase não como, você acredita? Aí o amigo disse, não. Com muita naturalidade, não. Bem, tem pessoas que têm tendência, têm dificuldades e tudo, eu sei. Mas um conhecia bem o outro, entendeu? Ele sabia bem que não era o caso. Então, só acredita que eu sirvo a Deus internamente aqui só? Não. Desta forma, não. E é difícil dizer algo assim, porque eu sei que não leio o coração de ninguém, respeito os pensamentos, respeito as maneiras de ver, mas, irmãos, tem limite. E você não vai ter que convencer a mim, coisa nenhuma disso, não. É o próprio Jesus Cristo, o dono da igreja. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aí, acabamos de dizer que é o corpo de Cristo, junto, um servindo
E no serviço de um e do outro, e do dedinho, e do braço, e do olho, e da orelha, no serviço de cada um, o corpo vai funcionando e vai encontrando o que pode da sua saúde. Mais 3, purificação da própria igreja, tornando-se mais bela e digna para o seu esposo, que deseja vê-la sem mácula e nem ruga. É bonito demais. Efésios, só passar a página, Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a igreja precisa estar preocupada com a purificação de si própria. Cada um desempenhando os seus dons, para que a igreja tenha saúde e vá se tornando cada vez mais bela, sem ruga, nem mancha, nem coisa semelhante, para ser apresentada ao Senhor Jesus Cristo. Isso é muito bonito. E o que está na base desta imagem aqui, desta figura, igreja. Igreja. Tornar-se modelo para outras igrejas. 1 Tessalonicenses 1, não vou ler a passagem, mas lá diz que os irmãos de Tessalônica se tornaram modelo para outras igrejas. Muito bonito. E eu vou ler também, apreciar e imitar outras igrejas dignas de imitação. Essa questão de modelo. Igreja modelo, olhando para outra e dizer, que igreja boa aquela ali, vamos aprender alguma coisa dela e tal. Isso é muito saudável. Não interessa a denominação, A, B ou C, não importa. Mas importa se é saudável a doutrina, a vida dos irmãos. Oh, coisa bonita, vamos imitar. Será uma honra para a luz do mundo ser imitada por igrejas boas, sérias, que querem melhorar. E eu acho que é uma honra nós podermos imitar outras igrejas também sérias para podermos melhorar. Então eu quero encerrar com as 4 características da igreja que eu comecei falando e aplicando para hoje um trabalho pessoal do próprio Jesus Cristo. Muito bem, esse trabalho é iniciativa dele. Então, eu não gosto de me ver como o fundador da Igreja Batista Luz do Mundo. Não aceito. O fundador da Igreja Batista Luz do Mundo é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Ele é que fundou. Agora, se ele me usou Sandra, Marjum, Salma, Ricardo e Isaurília, os primeiros que foram, Rogério e Rose, Damião e Francimar, foram esses 6 que ficaram mais firmes ali no início. Esses 6 que foram o núcleo do início da igreja. Se Deus nos utilizou para isto, amém. É uma glória para nós, isso aí. Mas é uma obra de Jesus Cristo. Segundo, ainda não estava estabelecida quando Cristo falou, seria no futuro, agora é presente. Ele já o fez, já inaugurou a igreja dele no dia de Pentecostes, pouco tempo depois que ele falou aquilo para Pedro, e nós estamos vivendo este presente hoje. Está estabelecida. Terceiro, propriedade pessoal dele. Essa igreja pertence pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo. Quarto, significado, eclesia, chamado para fora. Você foi chamado lá da sua casa, da sua vida, do seu mundo, da sua vida, não sei o padrão moral, coisa assim, mas com certeza não era um padrão aprovado por Deus, porque ninguém tem um padrão aprovado por Deus quando nasce, mas você foi chamado lá do seu padrão, da sua casa, do seu lugar, para compor a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você foi convocado. Que chamada honrosa! Não abra mão desta chamada. Oro para que todos nós que fazemos parte deste trabalho hoje, possamos honrar o Senhor Jesus Cristo da forma como foi dito aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a crescer em Cristo
E nesse crescimento entender melhor o que é a igreja aos olhos do próprio Senhor Jesus Cristo. Não aos olhos do pastor Mauro, do pastor Vades, do pastor A, B ou C, mas a igreja aos olhos de Cristo. E a igreja é muito, muito significativa para ele. É uma bênção, uma honra poder fazer parte, servir uma igreja séria como esta, luz do mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por esses 13 anos e que essa igreja possa continuar fiel até o dia em que Cristo voltar. Não interessa quem esteja no pastorado, no diaconato, porque a igreja é de Cristo. Foi uma obra dele, fundada por ele, mantida por ele. Então, está muito bem entregue. Que nós tenhamos a sabedoria de prestar um bom serviço a Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.